amigos! Estamos de volta com o nosso curso de liderança com a temática Como Preparar Sermões. Nesse segundo módulo, nós estudaremos a estrutura e análise do sermão. Como aprendemos até aqui sobre a pregação bíblica, cristocêntrica, expositiva e agora segmentada, veremos quais são os segmentos de um sermão. Nós vamos estudar com detalhes vários segmentos. O primeiro deles é o propósito geral. Quando eu vou pregar um sermão, eu tenho que primeiro responder a seguinte pergunta: qual é o objetivo que eu tenho para esse sermão? Eu preciso definir o meu propósito geral. Um sermão pode ter, como propósitos gerais, vários objetivos. Por exemplo, ele pode ser evangelístico, um sermão para se ganhar almas. Ele pode ser também doutrinário, apresentar as verdades bíblicas. Ele pode ser um sermão com objetivo geral devocional, para levar à união com Deus. Pode ser um sermão de consagração, para entregar a Deus o tempo, os nossos dons, os talentos. Pode ser ainda um sermão moral, ético, um sermão de ânimo. Pode ser um sermão profético, histórico, biográfico. Esses são exemplos de propósitos gerais para um sermão. Agora, o segundo segmento, uma vez que eu defini qual será o meu propósito geral, é então trabalhar um propósito específico. O que eu quero nesse sermão? Que verdade eu quero apresentar? Qual é o meu objetivo específico? O que os meus ouvintes precisam ouvir? O que eu quero que eles façam? Assim, o propósito específico revela que o sermão é o meio de satisfazer as necessidades da pessoa. O nome já diz tudo. Tem que ser bem específico no propósito do seu sermão para você ter êxito. Então, nós estaremos prontos para o terceiro segmento, que tem a ver com o tema, também chamado de ideia exegética. É o assunto que eu vou apresentar. Pode ser resgate, pode ser salvação, pode ser pecado, vida santa, justificação pela fé. Ou seja, tem a ver com a palavra bíblica que corresponda às necessidades da minha congregação. O tema que vamos pregar deve possuir algumas características. Primeiro, ele deve ser bíblico. O tema deve ser bíblico. Em segundo lugar, deve basear-se em grandes verdades da fé e ser importante para a vida prática. Terceiro, deve ser pertinente, envolve valores permanentes e a aplicação universal destes valores às necessidades humanas. Nós podemos escolher um bom tema observando as necessidades das pessoas, suas lutas, seus sonhos, suas dificuldades, etc. Assim eu escolho um tema. Depois eu devo dar um título para esse tema. Título é a frase que expressa o que será apresentado no sermão. Deve apresentar a ideia de que o assunto é de vital importância para as pessoas. Para chamar a atenção, o título tem a ver com situações e necessidades da vida. Quais são alguns princípios que nós podemos seguir para a preparação de títulos de sermões? Primeiro, o título deve ser pertinente ao texto da mensagem. Ele também deve ser interessante. Ele deve suscitar a atenção e a curiosidade das pessoas. Mas não se esqueça, ele deve ser breve. O título também pode ser uma afirmação, uma interrogação ou mesmo uma exclamação. Então vai da sua criatividade. Chegamos então ao nosso quinto elemento, o texto. O texto é a raiz do tema que eu vou apresentar. O sermão expositivo deve ter um só texto. A importância de usar um texto para o sermão é porque ajuda o pregador a ter um sermão bíblico. Isso também dá confiança ao pregador. Vai predispor a congregação a ouvir a palavra de Deus. Evita que o pregador divague, ajuda o ouvinte a recordar a mensagem que está sendo apresentada e evita que o pregador esgote suas ideias. Então, essa é a vantagem do texto. Um outro segmento, então, tem a ver com a introdução. Mas quais são os componentes da introdução?
A introdução é um conjunto de ideias prévias que introduzem o tema que será pregado. Deve ser curta, bem preparada, interessante, variada. Não deve terminar de forma abrupta. E interessante que a introdução é o último passo na preparação de um sermão. Quais são os componentes de uma boa introdução? Nós podemos mencionar saudação, você cumprimentar a igreja, você pode ter uma frase alusiva à sua visita a esta igreja, o momento que você está passando, que a igreja está passando. Você pode usar também um relato de experiência, isso é opcional, mas você pode contar alguma experiência com esta igreja que você está pregando e então você vai apresentar o texto bíblico. E lembre-se que nós já dissemos que vocês separassem um texto para que nós trabalhássemos nele. Agora eu queria me deter em 4 elementos da introdução: proposição, pergunta de transição, frase de transição e palavra-chave. O que significa cada um deles? Eu queria primeiro tratar então da proposição. A proposição é informar aos ouvintes acerca do que se dirá. É sintetizar os pontos que serão explanados. É uma declaração do assunto a ser apresentado. E deve responder a esta pergunta: o que o pregador vai dizer sobre o assunto? Assim, a preposição é o fundamento de toda a estrutura do sermão. Ela é para o sermão o que um alicerce é para um edifício. Cada palavra da proposição deve expressar corretamente as ideias principais, que serão as divisões do sermão. Agora, a proposição deve ser escrita e tem que ser apresentada à igreja. Ela pode ser afirmativa, declarativa, mas não interrogativa. Deve ser positiva e não negativa. E ela tem 2 partes. Primeiro, o sujeito, sobre o que o pregador vai falar. Por exemplo, vou pregar sobre o perdão hoje. E segundo, o predicado ou complemento, o que o pregador vai falar sobre o perdão. Só o perdão conduz as pessoas de volta a Deus. Por exemplo, é um tipo de proposição. Então, a proposição é uma afirmação de uma grande verdade eterna que o pregador quer transmitir. Deve ser uma sentença plena de sentido para os ouvintes, e o objetivo da proposição é revelar a ideia principal da minha mensagem. Um outro tópico seria formas da proposição. O primeiro deles é a declarativa, ou seja, é uma declaração de valores. Exemplo: a oração elevada com fé é poderosa. Ela também pode ser uma exortação, uma proposição exortativa. Indica deveres e é persuasiva. Por exemplo, a oração sempre deveria ser elevada com fé para transformar-se em uma oração poderosa. A proposição também pode ser interrogativa, uma pergunta. Exemplo: por que a oração elevada com fé é poderosa? E ela ainda pode ser exclamativa. Exemplo: a oração de fé é poderosa. Deixa ainda mencionar para vocês um exemplo de proposição. Temos aqui, por exemplo, um sermão que foi preparado. O título desse sermão: Quando alguém está pronto para morrer. Então a proposição que eu criei foi esta: nossos objetivos em realidade só são alcançados nesta vida quando estamos prontos para a morte. É um tipo de proposição declarativa. Eu estou fazendo uma declaração. Um outro elemento ainda da introdução seria a pergunta de transição. Ao fazer essas perguntas de transições, eu devo usar palavras quem, o que, por quê, como, quando. Ainda dentro desse mesmo sermão, vamos colocar agora uma pergunta de transição. O título: Quando alguém está pronto para morrer. A proposição: nossos objetivos em realidade são alcançados nesta vida quando estamos prontos para morrer. Agora entra a pergunta de transição. O que fazia de Paulo um homem pronto para morrer? Por que esta pergunta de transição?
É porque eu estou usando como base a carta de Paulo ao jovem pastor Timóteo, nos momentos do seu aprisionamento em Roma. Então eu devo usar, ainda na introdução, eu devo usar uma pergunta de transição, o que vai me levar a uma resposta. A resposta a essa pergunta eu posso chamar de frase de transição. Assim, a frase de transição da introdução para o corpo do sermão poderia ser: Paulo alcançou, em sua jornada cristã, 3 certezas que lhe deram satisfação no presente, gozo eterno e disposição para enfrentar mesmo a morte. Esta é minha frase de transição, porque eu estou ligando agora a introdução do meu sermão com o corpo do sermão, que são as divisões. Agora precisamos encontrar uma palavra-chave para ligar a proposição às divisões do meu sermão. Então a palavra-chave é o que precisamos achar agora. Por exemplo, no sermão, quando alguém está pronto para morrer, a proposição: nossos objetivos em realidade são alcançados nesta vida quando estamos prontos para morrer. Aí veio então a pergunta de transição. O que fazia então de Paulo um homem pronto para morrer? Veio a frase: Paulo alcançou em jornada cristã 3 certezas que lhe deram satisfação no presente, gozo eterno e disposição para enfrentar mesmo a morte. Então a palavra-chave encontrada aqui foi certeza. A palavra-chave é como um teste da unidade estrutural do esboço do meu sermão. Através dela, nós podemos ver se podemos aplicar a mesma palavra a cada uma das divisões principais. A palavra-chave também nos ajuda para todas as divisões, para que elas estejam unidas em torno do mesmo tema. Aqui, por exemplo, nós temos uma lista de palavras-chave: abordagens, alvos, argumentos, aspectos, atitudes, atributos, bênçãos, benefícios, causas, certezas, etc. São várias palavras. Todas essas palavras podem ser usadas como palavras-chave para ligar a sua introdução ao corpo do seu sermão. E essa palavra-chave, ela deve conter, ela deve aparecer em todas as divisões do meu sermão. Então é por isso que eu tenho que escolher esta palavra a dedo. Assim, esse sermão pode ser esboçado da seguinte forma: introdução, certeza da missão cumprida, certeza da presença de Deus e certeza da recompensa eterna. Veja, eu disse para vocês que a minha palavra-chave nesse sermão é certeza, e que Paulo alcançou 3 certezas que lhe deram forças para continuar sua vida e mesmo disposto a morrer. Quais eram essas certezas? Então, na minha divisão do sermão, irá aparecer, primeiro ponto, certeza da missão cumprida. Essa foi a primeira certeza de Paulo. Segundo, certeza da presença de Deus. Paulo disse: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ou seja, a minha missão está cumprida. Ele também disse que os amigos dele o haviam abandonado, mas que Deus não o havia abandonado, mas que o havia livrado e o preservado da boca do leão. Então Paulo tinha certeza da presença de Deus. E Paulo tinha uma terceira certeza, que era a certeza da recompensa divina, quando ele declarou assim: porque eu estou bem certo de que existe uma recompensa, um tesouro me está guardado, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Ou seja, do próprio texto nós extraímos as divisões. E a palavra-chave aqui foi certeza. Ela apareceu em todas as 3 divisões. Uma vez feito esta introdução, com todos esses elementos, eu estou pronto agora para entrar no corpo do sermão, ou seja, nas divisões. Como funcionam estas divisões? Quais são os valores das divisões? As divisões têm a ver com aquilo que eu quero pregar aos irmãos, aquilo que eu quero que eles compreendam. É a parte central do meu sermão. Ela deve sair da preposição. Palavras para estabelecer as divisões
como nós já vimos, podem ser causas, efeitos, razões, meios, significados, certezas e tantos outros. O valor que as divisões têm é para ajudar o pregador. Por que ela é tão importante? Primeiro, porque vai promover a clareza de ideias. Segundo, promovem a unidade de pensamento. Terceiro, ajudam o pregador a descobrir o tratamento correto de um assunto. E, finalmente, ajudam a lembrar os pontos principais do sermão que eu apresentei. Assim, fica assegurada a unidade do sermão. Por isso ela é tão importante. Ela mantém o interesse no sermão. Bom, ela também nos ajuda a prover descanso mental, porque ela vai economizar tempo e me ajudar a raciocinar de forma sistemática. Maiores serão as impressões na mente e no coração dos ouvintes quando eles entendem perfeitamente as divisões do meu sermão. Por isso, algumas características devem ser analisadas para uma boa divisão. Primeiro, ela tem que ter a mesma relação com o tema. Segundo, deve conter palavras-chave. E as divisões devem ser de 2 a, no máximo, 5 divisões. Vamos agora ver os princípios para a preparação das divisões principais. Um exemplo que eu posso usar é 1 Coríntios 13, versos 1 a 13. Um texto muito conhecido da Bíblia. Eu posso dividir então, primeira parte, a preeminência do amor, versos 1 a 3. Segunda parte do meu sermão, segunda divisão, as características do amor, versículos 4 a 7. E terceira divisão, a permanência do amor, versos 8 a 13. Assim, as divisões principais devem ser dispostas de forma progressiva. E cada divisão principal deve conter apenas uma ideia básica. No caso aqui, são ideias a respeito do amor. E as divisões principais devem ser apresentadas claramente ao auditório. Aqui todos saberão que eu falarei a respeito do amor. Agora eu tenho que cuidar quando eu falar das transições das divisões. A transição de uma divisão principal para outra precisa ser cuidadosamente construída. Os ouvintes não têm diante de si o esboço do sermão que eu tenho em mãos para acompanhar. O seu único meio de acompanhar o sermão é a sequência lógica do pensamento do pregador e as suas palavras. As transições, elas ajudarão nesse processo. A transição oferece aos ouvintes uma pista de que o pregador está pronto para tratar de uma próxima fase de sua mensagem. Assim, uma transição eficaz deve tornar claro cada passo no desenrolar do sermão. Deve também preparar a mente do ouvinte e despertar-lhe o interesse para aquilo que se seguirá. E um dos meios mais eficazes de você fazer isso é encontrando novamente essa palavra-chave que você vai levar de uma transição para outra. Chegamos então às subdivisões. As subdivisões, elas derivam de suas respectivas divisões principais e são um desenvolvimento lógico delas. A semelhança das divisões principais, como nós vimos aqui, você tem então a subdivisão seguindo a mesma ordem do texto. Exemplo, nesse sermão aqui, o pão do céu, com base em Êxodo capítulo 16, versos 4 a 36. Primeira divisão, a provisão do pão. Segunda divisão, a maneira do pão ser colhido. Terceira divisão, o propósito do pão. Agora você tem as subdivisões. Dentro da primeira divisão, a provisão do pão, uma primeira divisão, subdivisão, seria do Senhor e uma segunda subdivisão para o povo de Deus. Ou seja, eu estou dividindo a minha divisão com base naquilo que a Bíblia me fala sobre o assunto. Segundo tópico, a maneira do pão ser colhido, de acordo com a necessidade de cada pessoa e bem cedo de manhã. E aí estão os versos para comprovar o que eu estou dizendo. Terceira divisão, o propósito do pão. Primeiro, sustentar o povo de Deus através da peregrinação no deserto. E segundo, provar a obediência do povo de Deus. E aí estão citados os versos de Êxodo 16 para dividir então assim as minhas divisões. Você percebe que
as subdivisões, elas elucidam as divisões. Assim você tem um sermão coerente e 100% bíblico. E nós chegamos então à conclusão. Existem várias formas de se fazer a conclusão. Na realidade, a conclusão é uma recapitulação da verdade que foi apresentada durante a sua pregação, agora com o objetivo de persuadir as pessoas a uma decisão. Na realidade, a conclusão é o clímax do sermão, na qual o objetivo constante do pregador atinge o seu alvo de uma forma impressionante e vigorosa. O propósito da conclusão é ressaltar também, reafirmar, estabelecer ou terminar o que já foi dito, com o objetivo de imprimir nos ouvintes um impulso principal da mensagem. Existem pelo menos 5 elementos dessa conclusão. O primeiro deles seria a recapitulação. A recapitulação não é mera repetição desnecessária das divisões principais do seu sermão, mas é uma ênfase na verdade principal que você extraiu da Bíblia e apresentou agora à igreja. O pregador não apresenta esse resumo usando as mesmas palavras das divisões principais, mas ele vai empregar afirmativas, incisivas, para expressar a mesma ideia das minhas divisões. Depois eu posso também concluir ilustrando. A ilustração é um resumo da verdade principal. Eu também devo fazer uma aplicação. À medida que a mensagem se aproxima da conclusão, ela deve levar os ouvintes a perguntarem a si mesmos: o que essa verdade tem a ver comigo? Com meus relacionamentos, com a minha igreja, nos meus negócios, na minha vida diária. Para que isso aconteça, o pregador deve concluir seus sermões com uma aplicação ou um apelo direto, no qual faz uma chamada para uma resposta das pessoas. Eu posso também concluir motivando. A motivação pode vir da imposição de uma obrigação moral ou proporcionar um incentivo para uma resposta pessoal ao desafio apresentado. Como eu posso motivar as pessoas? Primeiro, destilar no coração dos meus ouvintes o temor da desaprovação divina pelo erro, por exemplo. E segundo, apelar para ideais como o amor de Deus, o amor ao homem, coragem, força, integridade, pureza, nobreza. E então eu termino fazendo o meu apelo. O poder do apelo está em sua diversidade. Existem 2 tipos de apelo. Um é o externo e o outro é o interno. O externo é uma manifestação física. Exemplo, levantar-se e ir à frente, levantar a mão, etc. O outro apelo é o interno, é uma decisão interna, uma decisão do coração que a pessoa faz. Todo sermão deveria ser concluído com um apelo. Porque quando você termina de pregar, as pessoas devem perguntar assim: e agora? O que eu faço? Então você faz um apelo para dizer para elas o que elas deveriam fazer em resposta ao que Deus revelou para elas através da sua mensagem. Vamos então à nossa atividade prática agora. Nós vamos então dar para vocês alguns exemplos a mais de como você pode criar agora as divisões do texto que você já escolheu. Olhe, por exemplo, Isaías 55, verso 7. Vamos supor que você quisesse usar esse texto para um sermão. Olhe as divisões que podem ser feitas. Por exemplo, o objetivo do perdão divino, as condições do perdão divino e a promessa do perdão divino. Veja que em todas as divisões apareceu perdão divino e o título que foi escolhido para esse sermão é a bênção do perdão. Assim, quando você vai pregar, você já sabe os 3 tópicos que você pretende passar por eles. Isso te ajuda a memorizar, te dá um norte, uma direção para onde você deve ir na sua pregação. Um outro exemplo, agora com base em Efésios capítulo 6, versos 10 a 18. Um título para esse sermão poderia ser A Boa Luta da Fé. Primeira divisão do meu sermão, a moral do cristão. Segunda divisão, a armadura do cristão. E a terceira divisão, a vida de oração do cristão. Agora perceba que esta divisão
ela foi extraída exclusivamente da Bíblia. A moral do cristão deve ser elevada, a sua moral. Ele deve ser forte. E aqui estão os versos que aparecem para dizer isso. A armadura do cristão tem caráter defensivo e ofensivo. Aí estão os versos para comprovar esta divisão. E deve ser persistente e deve ser intercessora. A vida de oração do cristão. E aqui estão os versos. Ou seja, tanto as divisões do sermão quanto as subdivisões, elas estão amarradas ao texto bíblico. Esta é a vantagem da pregação expositiva e segmentada, porque eu defino os segmentos e o meu sermão fica dentro desses segmentos. Então você agora vai ter essa atividade prática. Com o texto que você escolheu, você vai ter um tempo agora para ler esse texto, examiná-lo cuidadosamente e tentar criar divisões como estas aqui para o texto que você escolheu. Que Deus o abençoe e eu espero que você tenha êxito nessa tarefa e a gente depois volta para o terceiro e último módulo do nosso seminário.